Olá! Hoje eu venho aqui para apresentar a série de vídeos Trilhas Educativas. Nós queremos dialogar com vocês sobre a economia solidária que acontece no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre finanças solidárias. Para entender melhor, vamos pensar como funcionam as iniciativas de finanças solidárias e o que essa prática pode contribuir na nossa vida. A palavra economia é de origem grega e está relacionada à gestão e organização da casa, da família. Nesse sentido, a economia tem a ver com administrar os fluxos que compõem a dinâmica do lar. Fluxos de pessoas, de objetos, de recursos. E estes fluxos envolvem todas as pessoas e espaços, começando na nossa própria moradia. Sabemos que, para suprir as necessidades das pessoas que nela habitam, se faz necessário o trabalho humano. Lavando, cozinhando, nutrindo, enfim, cuidando. Dentro e fora de casa, nós trabalhamos produzindo bens ou prestando serviços para suprir as nossas necessidades. O que produzimos em excesso pode ser trocado por produtos ou serviços que necessitamos, mas que não produzimos. Podemos também utilizar o dinheiro como um meio de troca, na feira, no mercado, para facilitar um fluxo virtuoso de produtos e serviços que garanta a satisfação das necessidades de todos. A prática da economia solidária traz a necessidade de resgatar a função primordial do dinheiro, trazendo uma profunda reflexão para nossas vidas. Isso fez com que surgissem várias ferramentas que são chamadas de finanças solidárias. Mas afinal, como funcionam as finanças solidárias? Ao pensarmos sobre as iniciativas de finanças solidárias, começamos a perceber que existem outras formas de entender o papel do dinheiro na sociedade. É importante saber os motivos que levaram à criação do dinheiro. Originalmente, ele foi criado para facilitar as trocas e suprir as necessidades das pessoas e das comunidades. E não para ser acumulado e virar ele mesmo o dinheiro mercadoria, como é entendido por alguns hoje. O dinheiro é para facilitar as relações humanas e permitir trocas virtuosas e a liberdade dos fluxos econômicos em nossas vidas. Assim, compreendemos como o sistema financeiro convencional funciona. Olhamos criticamente para ele e buscamos ações que sejam capazes de nos libertar. O primeiro passo é percebermos que o mais importante é a geração da vida, seja de nós, os seres humanos, seja dos outros seres que habitam o planeta, trazendo para o universo das relações financeiras outro olhar. Então, passamos a pensar como as ferramentas financeiras solidárias podem ajudar as pessoas de um determinado território a viver melhor, permitindo que os recursos gerados pela comunidade fiquem na própria comunidade, gerando um círculo virtuoso de solidariedade e desenvolvimento local sustentável. Muito antes da civilização moderna, nas organizações das sociedades tribais indígenas, as práticas de trocas justas sem a finalidade do lucro já existiam e hoje servem de inspiração para muitas das iniciativas de finanças solidárias. Os clubes de trocas, por exemplo, são iniciativas onde as pessoas se encontram para partilhar a vida e trocarem diferentes tipos de produtos, serviços e saberes, satisfazendo suas necessidades sem utilizar o dinheiro. Grande parte dos clubes funciona com uma moeda social que permite a troca de produtos que tenham valores diferentes. Já os fundos solidários são iniciativas desenvolvidas por grupos informais e associações comunitárias, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida individual e coletiva no território através da gestão comunitária dos recursos em um fundo.
As formas de devolução por quem recebe os recursos são flexíveis e adequadas ao contexto e à pessoa que solicitou o crédito, podendo ser pagos de várias formas, seja em produtos ou em dinheiro. Nas cooperativas de crédito solidário, acontece a democratização do acesso ao crédito, baseado nos princípios da solidariedade e da autogestão. Geralmente, elas se formam a partir da articulação de agricultores familiares que buscam ter o acesso ao crédito para investir na produção, garantindo o reinvestimento das poupanças de seus sócios nos territórios. Há inúmeros exemplos de cooperativas de crédito solidário pelo Brasil que estão construindo outras formas de se pensar as relações financeiras. Os bancos comunitários são serviços financeiros solidários em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda, na perspectiva de reorganização das economias locais, e têm o objetivo de promover o desenvolvimento dos territórios através do fomento à criação de redes locais de produção e consumo responsável, apoiando as iniciativas da economia popular solidária em seus diversos âmbitos. É isso. Imaginem a diferença que faz em nossas vidas viver as finanças sob essa ótica solidária e em cooperação coletiva, pensando nas pessoas e no desenvolvimento local sustentável e solidário. Você deve estar imaginando como essas iniciativas de finanças solidárias podem se articular e gerar melhoria de vida para as pessoas e para o seu território. Como é isso na prática? Imagine que a Dona Maria produz em seu quintal 1 dúzia de ovos caipira por semana. Uma parte ela usa para o consumo da família e a outra parte, às vezes, vende. Mas ela tem muita vontade de aumentar a sua produção. Já a Dona Joana planta milho agroecológico e faz bolos. Porém, elas não se conhecem. E Dona Joana compra numa grande rede de supermercados da cidade 2 dúzias de ovos por semana para produzir os 6 deliciosos bolos que vai vender. Já a Cláudia tem 3 filhos que adoram bolo, porém ela trabalha como vendedora e não faz bolos. Então compra no supermercado 4 bolos por semana. O supermercado fica com o lucro dos bolos e dos ovos, e o recurso sai da comunidade, sendo acumulado pelo dono do supermercado que não mora na comunidade. Se elas participassem de um clube de trocas, poderiam trocar os seus produtos, seus serviços e todas se beneficiariam sem precisar de dinheiro. Dona Maria trocaria com Dona Joana os ovos caipiras por milho, Cláudio venderia os bolos de Dona Joana e, em troca, ficaria com os bolos para seus filhos. Já se elas participassem de um fundo rotativo solidário, poderiam sanar algumas dificuldades, juntando seus recursos e ampliando a produção. Dona Maria poderia receber 10 galinhas do fundo rotativo solidário. Assim, ampliaria a produção de ovos. E colocando uma das galinhas para chocar, em curto espaço de tempo, poderia devolver ao fundo rotativo as 10 galinhas que recebeu. E essas galinhas poderiam ser emprestadas a outra pessoa do grupo. Já a Dona Joana poderia, com os recursos do fundo rotativo, adquirir mais formas e um forno maior, ampliando assim a sua produção. Como o grupo dos fundos rotativos faz reunião todo mês, ela devolveria os recursos levando bolos para o lanche da reunião. Mas se a venda de bolos crescer na comunidade, ela pode optar por devolver os recursos em moeda social, que o fundo rotativo poderá emprestar para outra pessoa ou mesmo usar para pagar os serviços da Cláudia, que é boa na sistematização, e decidiu colaborar na administração dos recursos do Fundo Solidário. Se os outros membros da comunidade se interessarem, podem decidir criar uma cooperativa de crédito ou um banco comunitário para ajudar a administrar a moeda social.
organizar e ampliar as ações de crédito, estabelecendo relações com o mercado local ou regional, criando novos produtos ou serviços que venham satisfazer cada vez mais as necessidades da comunidade. Podemos perceber aqui que a troca de produtos, o uso racional do dinheiro e a condução dos fluxos na vida dessas pessoas se estabelecem de outra forma, criando um ciclo virtuoso entre elas, proporcionando dinâmicas sociais, econômicas e financeiras segundo os princípios da democracia, da solidariedade e da igualdade, trazendo assim o bem viver e o desenvolvimento local sustentável e solidário. E você? Já praticou economia solidária hoje? Que tal se você começar a dialogar com seus vizinhos ou com seu empreendimento de economia solidária? De que maneira estão lidando com as trocas e qual é o papel e o sentido do dinheiro em suas vidas? Vocês conseguem criar um fluxo e círculo virtuoso na sua comunidade? Faça uma roda de conversa com eles e entenda de que maneira podemos utilizar o dinheiro e gerar crédito que promova o bem viver e a liberdade dos fluxos financeiros da comunidade. Como dar valor ao trabalho e à produção para além do dinheiro? Lembre-se, a economia solidária pode nos ajudar a viver em um mundo melhor. Conheça, pratique. Economia solidária é o princípio ativo do sofá ecológico ao hip hop educativo. Está na venda de milho, pamonha e tapioca, no espetinho de churrasco e no carrinho de pipoca. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Na coleta seletiva, na arte de costurar, está no artesanato e na horta escolar. Na saúde mental e na massoterapia, solução ao desemprego usando a sabedoria. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em... Economia solidária é o princípio ativo do sofá ecológico ao hip hop educativo. Está na venda de milho, pamonha e tapioca, no espetinho de churrasco e no carrinho de pipoca. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Na coleta seletiva, na arte de costurar, está no artesanato e na horta escolar. Na saúde mental e na massoterapia, solução ao desemprego usando a sabedoria. Economia solidária é o princípio ativo do sofá ecológico ao hip hop educativo. Está na venda de milho, pamonha e tapioca, no espetinho de churrasco e no carrinho de pipoca. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Na coleta seletiva, na arte de costurar, está no artesanato e na horta escolar. Na saúde mental e na massoterapia, solução ao desemprego usando a sabedoria. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em todo lugar. Nosso lema é ajudar, criar, reutilizar. Economia solidária está em...